Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Será que existe um lugar de descanso e outro de tormento eterno? Jesus contou uma história, uma parábola tão poderosa e assustadora, que revela segredos sobre o destino das almas. Hoje, você vai descobrir o verdadeiro significado da parábola de Lázaro e o homem rico, uma das mensagens mais misteriosas, chocantes e emocionantes de todo o Evangelho. Então, não saia do vídeo, porque o final dessa história vai te fazer repensar toda a sua vida. Jesus começa sua história com uma cena simples, mas cheia de contraste. De um lado, um homem rico, vestido com linho fino e púrpura, símbolo de luxo e realeza. Ele vivia em festas, banquetes e risadas. Todos os dias, sua mesa transbordava de manjares. Mas do outro lado do portão, deitado no chão frio, havia um mendigo chamado Lázaro. Lázaro era o oposto absoluto, pobre, doente, coberto de feridas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. E enquanto os servos ignoravam sua presença, os cães lambiam suas feridas. A cena é dolorosa, e Jesus pinta o contraste com detalhes: um homem cercado de ouro e outro cercado de dor. Mas o tempo passa, e o inevitável acontece. A morte chega, como chega para todos. Lázaro morre primeiro. E o que acontece? Jesus diz que anjos vieram e o levaram ao seio de Abraão, o lugar de descanso e consolo para os justos. Mas o rico também morre. E diferente de Lázaro, ele não é levado por anjos, ele é sepultado. E sua alma, segundo Jesus, desperta em tormentos no Hades. Aquele homem, acostumado ao conforto, agora queima em angústia, sedento, sozinho, sem alívio algum. Ele ergue os olhos, e ao longe, vê Lázaro nos braços de Abraão, em paz. Com a voz tremendo, o homem rico grita: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo em água e refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão responde com palavras que ecoam como um trovão: Filho, lembra-te que em tua vida você tinha tudo, e Lázaro não tinha nada e implorava pela sua misericórdia. Agora ele tem conforto, e você está atormentado. E Abraão continua: Além disso, há entre nós um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui para vocês, não podem, nem os que quiserem passar daí para nós. O homem percebe que não há volta. O inferno, segundo Jesus, não é apenas fogo, é separação eterna. É a ausência completa da presença de Deus. Mas o homem rico não desiste. Ele faz um último pedido. Peço-te, então, pai Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também para este lugar de tormento. É o primeiro gesto de compaixão que ele demonstra em toda a história. Mas Abraão responde: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem insiste: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, então se arrependerão. E Abraão encerra com a frase mais impactante da parábola: Se eles não forem convencidos por Moisés e pelos profetas, não serão convencidos por mais ninguém, mesmo alguém que levantou dos mortos. A história termina em silêncio. Nenhum milagre, nenhuma segunda chance. Somente a lembrança de uma vida desperdiçada em egoísmo e luxúria. Jesus não está apenas falando de um homem rico qualquer. Ele está revelando o destino daqueles que vivem sem compaixão, sem fé e sem arrependimento. E o mais intrigante, pouco tempo depois, Jesus realmente ressuscitou um homem chamado Lázaro. E mesmo assim, muitos não acreditaram. A história de Lázaro e o homem rico não é apenas sobre dinheiro. É sobre valores eternos. O rico não foi condenado por ser rico, mas por ser cego à dor humana, surdo à voz de Deus e mudo diante da injustiça. Lázaro, por outro lado, representa os que sofrem, mas confiam. Os que não têm nada neste mundo, mas têm tudo no reino dos céus. E aqui está o ponto mais chocante da parábola. Jesus não diz que o homem rico foi mau. Ele apenas nunca olhou para fora do seu próprio mundo. Imagine quantas vezes aquele homem passou por Lázaro sem notar. Quantas vezes seus servos varreram o chão, empurrando o mendigo para o canto, enquanto ele sorria, erguendo taças de vinho. Mas agora,
A situação se inverteu. Lázaro é consolado. O homem rico é esquecido. E o portão entre os dois mundos nunca mais será aberto. Jesus usa essa parábola para gritar uma verdade espiritual. A vida é curta, mas a eternidade é longa demais para ser ignorada. Cada escolha, cada gesto, cada ato de amor ou egoísmo tem um peso eterno. Hoje, essa história é contada e recontada. Mas será que nós aprendemos a lição? Vivemos cercados de confortos e de vaidades, enquanto muitos Lázaros estão ao nosso redor, invisíveis. Jesus termina essa parábola sem final feliz, porque o final ainda depende de nós. O abismo pode parecer distante, mas ele começa a ser cavado aqui, nas pequenas escolhas, nas omissões, nos momentos em que fingimos não ver. Essa parábola é um espelho da alma. Mostra o que valorizamos e o que ignoramos. Por isso, se essa história tocou você, não guarde só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor e a justiça de Deus. E lembre-se, a eternidade não começa depois da morte, ela começa agora. Se você gostou dessa parábola de Jesus e quer conhecer outras histórias dos profetas da Bíblia, vou deixar uma playlist no card aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar conosco para descobrir mais mistérios ocultos da Bíblia. Histórias que revelam o poder, o julgamento e a misericórdia de Deus.